Imagine uma rua inteira debaixo d'água, não um navio afundado, não uma estátua isolada, não uma ruína pequena perdida no fundo, uma cidade, com arcos, casas, ruas, esculturas, detalhes em pedra, e tudo isso parado no silêncio de um lago artificial. Esse lugar existe, o nome é Xicheng, também conhecida como Lion City, ou Cidade do Leão. Ela fica submersa sob o lago Qiandao, na província de Zhejiang, na China. E a primeira coisa importante é corrigir uma ideia comum. Xicheng não é uma Atlântida chinesa no sentido literal. Não foi uma civilização misteriosa que desapareceu em uma noite por castigo dos deuses. Não é uma lenda antiga redescoberta por acaso depois de milênios. É algo talvez mais interessante. Uma cidade histórica que foi coberta por água no século XX, como consequência de um projeto moderno de infraestrutura. Ou seja, a história não é fantasia, é progresso, memória, perda e preservação, tudo misturado em uma imagem quase impossível de esquecer. O lago Qiandao, também conhecido como Thousand Island Lake, é um lago artificial. Ele foi criado em 1959, quando a região foi inundada para formar o reservatório ligado ao projeto Xinjiang. E, com essa inundação, antigas cidades, vilas e paisagens ficaram debaixo d'água, entre elas Xicheng. Esse é o ponto que dá força ao roteiro, porque não estamos falando de uma cidade perdida, no sentido romântico. Estamos falando de uma cidade deslocada para a memória líquida. Ela não saiu do mapa porque o tempo a apagou. Ela saiu da superfície porque a água subiu, e essa diferença muda tudo. Quando uma cidade some lentamente pelo abandono, a história costuma parecer natural. As pessoas vão embora, as casas caem, as ruas são tomadas por mato, o tempo trabalha como demolidor. Mas quando uma cidade fica submersa por causa de um projeto moderno, o desaparecimento tem outro ritmo. Há uma decisão, há uma obra, há uma data, há uma água que chega. E há uma comunidade que precisa aceitar que o lugar onde a vida acontecia será transformado em outra coisa. Isso não significa que o projeto não tivesse finalidade. Reservatórios e hidrelétricas podem atender necessidades reais, mas a necessidade não apaga o custo, e o custo não apaga a necessidade. Essa tensão é o que faz a história ficar adulta. O vídeo precisa fugir da versão fácil. Uma cidade linda foi destruída, e também da versão fria. Uma área foi inundada para infraestrutura. As duas frases são incompletas. A história verdadeira fica no meio. Uma obra criou um lago importante e, ao mesmo tempo, cobriu lugares que tinham história. Xicheng é o rosto submerso dessa contradição. E quando a água subiu, a superfície ganhou um lago, mas o fundo guardou um arquivo. Visualmente, Xicheng é fascinante porque muitas estruturas aparecem preservadas em relatos e imagens de mergulho. Arcos memoriais, casas, ruas, leões guardiões, dragões e fênix esculpidos. Detalhes que em uma cidade comum seriam vistos caminhando. Ali são vistos flutuando, com lanterna, com bolhas, com água escura entre o olho e a pedra. É um tipo de imagem que mexe com o cérebro porque mistura duas coisas que normalmente não combinam: arquitetura e mergulho, cidade e silêncio, rua e profundidade, memória humana e água parada. Quando vemos uma cidade submersa, a pergunta aparece imediatamente: como isso foi parar ali? E a resposta obriga a pensar em uma escolha. Criar um reservatório pode gerar energia, abastecimento, controle hídrico e desenvolvimento. Mas também pode cobrir casas, templos, campos, caminhos e histórias. O mundo moderno foi construído muitas vezes assim. Uma paisagem antiga vira fundo de lago para que outra necessidade seja atendida. Isso não significa simplificar a história em bom ou ruim. Significa aceitar a tensão. Infraestrutura traz benefício. Infraestrutura cobra preço. E Xicheng é uma imagem perfeita desse preço porque ela continua lá. Não foi demolida por completo. Não virou apenas poeira. Ela permaneceu debaixo d'água, como se o passado tivesse sido arquivado em uma sala onde quase ninguém pode entrar. Essa ideia é muito forte. O lago escondeu a cidade, mas também ajudou a conservá-la. Em terra, uma cidade abandonada sofre com vento, chuva, vandalismo, reformas, reutilização, demolição e crescimento urbano. Debaixo d'água, as coisas mudam, o acesso fica difícil, a luz diminui, a interferência humana cai. O ambiente pode preservar certas estruturas por mais tempo do que esperaríamos. Essa preservação também tem um lado visual muito específico. Em uma cidade abandonada comum, o espectador vê rachadura, poeira, mato e ruína. Em Xicheng, a ruína está envolta por água. O movimento das bolhas muda a leitura da imagem. A luz da lanterna recorta detalhes que talvez passassem despercebidos em terra. Uma parede esculpida aparece aos poucos. Um arco surge do escuro. Uma rua não termina em horizonte, termina em azul profundo. Isso cria uma sensação de suspensão. Não apenas suspensão física, porque o mergulhador flutua, mas suspensão histórica, como se o lugar tivesse sido retirado da linha normal do tempo.
Ele não envelhece como uma cidade exposta. Ele não vive como uma cidade habitada. Ele permanece em uma terceira condição, visível, mas distante, presente, mas inacessível, preservado, mas sem vida cotidiana. Essa condição é o que o vídeo precisa fazer o espectador sentir. Claro, não é preservação mágica. Água também altera, cobre, desgasta e limita. Mas a imagem de Xicheng mostra uma coisa impressionante. Às vezes, aquilo que apaga da superfície pode guardar no fundo. Essa é a primeira virada emocional. O lago tirou a cidade do cotidiano, mas não tirou completamente da existência. Ela virou um lugar que ainda pode ser fotografado, filmado, estudado e imaginado. Só que de outro jeito, não caminhando, mergulhando, e esse detalhe muda tudo. Uma rua que você percorre a pé é uma experiência humana comum. Uma rua que você percorre nadando vira quase uma cena de sonho. O corpo não anda, flutua. O som não é som de cidade, é respiração. O horizonte não é céu, é água. E o passado não está atrás, está embaixo. Para o vídeo, esse contraste é ouro. A abertura pode mostrar a ideia de uma cidade que não sumiu, mas mudou de elemento. Depois a narrativa revela. Isso aconteceu em 1959. Não é mito, não é portal, é reservatório. E essa palavra reservatório precisa aparecer com clareza, porque ela tira o vídeo da fantasia e coloca no campo da história real. O que torna o caso mais bonito é que a explicação real não diminui o impacto. Na verdade, aumenta. Quando entendemos que aquela cidade foi submersa por uma decisão humana, as imagens ficam mais pesadas. Cada arco no fundo do lago deixa de ser só ruína bonita. Vira vestígio de uma escolha. Cada rua submersa deixa de ser cenário, vira caminho interrompido. Cada pedra esculpida deixa de ser detalhe decorativo. Vira prova de que havia vida, administração, cultura, comércio, rotina e memória ali. Xicheng também é chamada Cidade do Leão por causa da associação com a montanha Wuxi, ou Five Lion Mountain. Esse detalhe dá identidade ao lugar. Não é apenas uma cidade submersa qualquer. É um espaço com nome, referência, simbolismo e arquitetura. E segundo fontes de mergulho e materiais sobre o lago, Xicheng é frequentemente associada a uma origem muito antiga, na dinastia Tang, por volta de 621 d.C. Aqui precisamos separar duas coisas: a idade histórica da cidade e o tempo submerso. Ela não está submersa há 1000 anos. Ela é antiga, mas foi coberta pela água no século XX. Essa distinção é fundamental. Se o roteiro confunde isso, perde confiança. O correto é cidade antiga, submersão moderna, preservação impressionante. Essa combinação já é forte o suficiente. Não precisa inflar. Também é importante evitar a frase "ninguém sabia que ela existia". Muitas vezes a internet vende cidades submersas como se tivessem sido completamente esquecidas pelo mundo. Mas em muitos casos, moradores, autoridades ou registros sabiam da história. O que muda é o acesso, a visibilidade e a atenção pública. Xicheng ficou famosa novamente quando mergulhos e explorações trouxeram imagens da cidade submersa para a circulação. Isso é uma diferença importante entre descoberta e redescoberta visual. Uma coisa pode existir no registro, na memória local ou em documentos, mas não existir no imaginário do público. Quando as imagens aparecem, a história muda de escala, deixa de ser informação regional, vira espanto global, e a internet faz o resto. Uma foto de arco submerso circula. Alguém chama de Atlantis. Outro repete que ficou perdida por séculos. Outro exagera a profundidade, outro mistura datas. Em pouco tempo, uma história real começa a ganhar camadas que não precisa. Por isso o roteiro deve ser quase um trabalho de limpeza. Manter o que é impressionante, remover o que é falso. E mostrar que a versão correta já é forte o bastante. Isso é diferente de dizer que ela foi descoberta do nada como um tesouro perdido. De novo, um bom vídeo não precisa fingir, ele precisa organizar. E a organização aqui é bonita. Primeiro, havia uma cidade. Depois veio um projeto de reservatório. Depois a água cobriu o lugar. Depois, por décadas, a cidade ficou fora do cotidiano humano. Depois, mergulhadores e imagens devolveram a cidade ao olhar público. Essa linha do tempo é clara e cinematográfica. O papel de Kiro nesse vídeo deve ser o de arquivista submerso. Ele abre um mapa antigo. Mostra a área antes do lago. Puxa uma ficha com 1959. Aponta a subida da água. Depois mostra uma imagem de arco submerso e pergunta: quando uma cidade fica invisível, ela deixa de existir? Esse papel do Kiro é importante porque a história tem muitas camadas e o espectador precisa de guia. Sem guia, o vídeo pode virar apenas uma sequência bonita de mergulho. E uma sequência bonita, sozinha, perde força depois de alguns minutos. O que mantém a atenção é a mudança de significado. Primeiro, o espectador vê água. Depois entende que é uma cidade. Depois entende que a cidade é antiga. Depois entende que a submersão é moderna. Depois percebe que o lago é infraestrutura. Depois sente o custo humano. Depois olha novamente para as imagens e vê não só ruína, mas decisão.
Essa progressão é o que precisa aparecer no roteiro, na trilha e depois no storyboard. Porque o grande risco de um tema visualmente forte é confiar demais na imagem. Imagem chama, mas arco segura. E o arco de Xicheng é do espanto para o entendimento, do mito para a história, da foto bonita para a memória submersa. Essa pergunta é perfeita para o tema. Porque Xicheng continua existindo fisicamente, mas não existe mais como cidade vivida. Ninguém vai ao mercado ali, ninguém abre janela para a rua, ninguém atravessa aquela praça a caminho de casa. O lugar existe como ruína, como memória e como imagem, mas perdeu a função cotidiana. Esse é o tipo de nuance que transforma a curiosidade em documentário. Se o vídeo for só olha uma cidade submersa, dura pouco. Se for o que uma cidade vira quando a água cobre sua rotina, fica muito mais forte. Também existe uma camada humana que não pode ser ignorada. Quando reservatórios são criados, pessoas podem ser deslocadas, casas podem ser abandonadas, territórios podem ser redefinidos, memórias podem ficar embaixo da água. O detalhe mais duro é que uma cidade não é feita apenas de pedra. Se fosse, bastaria fotografar as fachadas, desenhar um mapa e dizer que está tudo registrado. Mas uma cidade é feita de uso, do caminho que alguém fazia sem pensar, do comércio onde as pessoas se encontravam, da porta que abria de manhã, do templo, da rua, da sombra, da conversa, do cheiro, do barulho. Quando o lugar fica submerso, a arquitetura pode permanecer, mas o cotidiano acaba. E isso torna Xicheng uma imagem emocionalmente estranha, porque vemos paredes, mas não vemos a vida que dava sentido a elas. Vemos arcos, mas não vemos quem passava sob eles. Vemos detalhes, mas não ouvimos a cidade. Talvez seja por isso que ruínas submersas mexem tanto com a imaginação. Elas parecem completas o suficiente para lembrar uma cidade, mas vazias o suficiente para lembrar uma perda. O vídeo não precisa virar manifesto político pesado, mas precisa reconhecer que infraestrutura não acontece no vazio. Alguém morou onde hoje há lago. Alguém tinha caminho, templo, campo, vizinho, comércio, lembrança. E isso muda a forma como olhamos para a imagem. O lago pode ser bonito, o mergulho pode ser fascinante, mas a beleza visual existe sobre uma perda real. Esse equilíbrio é importante. Não demonizar o projeto sem explicar contexto. Não romantizar a submersão como se fosse apenas estética. Mostrar atenção. Mostrar que o progresso pode criar paisagens novas e apagar paisagens antigas. E às vezes, as paisagens apagadas continuam lá, silenciosas, esperando que alguém desça com uma câmera. Visualmente, a etapa futura precisa ser muito cuidadosa. Clipes reais de mergulho em Xicheng têm prioridade quando forem encontrados. Se o vídeo fala de arcos submersos, precisamos de arco submerso. Se fala do lago Qiandao, precisamos de lago, ilhas, água, contexto. Se fala de reservatório, precisamos de barragem, mapa, transformação da paisagem. Flow scenes entram para reconstruir antes depois, mapa antigo e cidade submersa, quando o clipe real não cobre. Flow Elements entram para dar precisão, um leão de pedra, uma ficha 1959, um mapa de Jejinj, um arco em placa de arquivo, uma seta de água subindo. E Kiro não deve ser personagem engraçado aqui, ele deve ser calmo, quase respeitoso, como alguém folheando documentos molhados, porque o tema pede isso. Não é terror, não é aventura radical, é arquivo submerso. A trilha também precisa ser contida. Água, piano distante, grave leve, silêncio, nada de susto, nada de sirene, nada de cidade amaldiçoada. O mistério está na imagem, não precisa ser fabricado. Outra coisa importante: mergulhar em uma cidade submersa não é como passear em um parque. Visibilidade pode ser limitada. Profundidade, temperatura, navegação e segurança importam. Então o vídeo deve evitar qualquer tom de vá lá agora. O objetivo não é vender turismo impulsivo. É contar a história. Esse cuidado também protege o canal. Curiosidade de alto nível não transforma risco em brincadeira. Ela mostra por que algo é fascinante e também por que não é simples. Xicheng, no fim, funciona como uma pergunta sobre memória. Quando uma cidade fica debaixo d'água, ela é esquecida ou ela fica lembrada de um jeito diferente? As pessoas que viveram ali carregam memória pela vida. Os mapas carregam nomes, as ruínas carregam forma, as fotos de mergulho carregam espanto. E o lago carrega tudo sem explicar. É por isso que a imagem é tão poderosa. Uma cidade submersa parece um segredo, mas também parece uma consequência. E talvez essa seja a frase que organiza o fechamento. Xicheng não é assustadora porque sumiu. Ela é impressionante porque ainda está lá. Inteiro bastante para parecer presente. Inacessível bastante para parecer sonho. Antigo bastante para ter história. Moderno bastante para lembrar que foi uma decisão humana que a colocou no fundo. No fim, a Cidade do Leão não é uma lenda perdida.
É um arquivo submerso, um lugar onde o passado não virou pó, virou silêncio. E silêncio, nesse caso, não é ausência de história, é excesso de história sem voz. É um lugar que ainda tem formas, mas não tem rotina. Ainda tem pedras, mas não tem passos. Ainda tem ruas, mas não tem destino cotidiano. Isso dá ao fechamento uma sensação diferente de outros temas. Em Centralia, o chão queimava. Em Naica, o subsolo criava cristais. Em Socotra, a vida seguia um caminho evolutivo próprio. Em Xicheng, a superfície mudou de função e transformou cidade em fundo. Cada um desses lugares mostra um tipo de relação com o que está abaixo de nós. Mas Xicheng talvez seja o mais silencioso. Não ameaça, não brilha, não cresce, não queima, apenas permanece. E permanecer às vezes é o bastante para incomodar. E talvez seja por isso que quando vemos as imagens, a sensação é tão estranha. Não parece que estamos olhando para uma ruína morta. Parece que estamos vendo uma cidade que apenas prendeu a respiração.